Oi, gente, eu sou Luísa, sou estudante do curso de Produção Audiovisual E eu sou a Juliana, sou estudante do curso de foto. e hoje nós vamos conversar com o coordenador e professor do curso de jornalismo da UX, o professor Marcel Boquete. Olá, obrigado pelo convite. E a primeira pergunta ela é bem ampla, mas é o que é o curso de jornalismo? Bom, o curso de jornalismo é um curso tradicional da universidade, vai fazer 30 anos agora no ano que vem, 2022, e ao longo do curso, então, as habilidades próprias do jornalista, como, por exemplo, a busca pela notícia, a curiosidade pela informação, a mediação da informação em relação ao público e notícia, e técnicas de edição de conteúdo nas várias, utilizando-se das várias metodologias e linguagens, desde o momento de captação da informação até o momento de veiculação da informação, são trabalhadas ao longo do curso. É um curso que tem 4 anos de duração, né? São, então, 8 semestres, e ele está todo estruturado e baseado nas diretrizes nacionais dos cursos de comunicação, de jornalismo do Brasil, que a última diretriz foi publicada em 2013. Então, desde 2015, né, no caso 2016, o ano subsequente ao final do prazo para os cursos se adaptarem, o curso de jornalismo, então, ele tem esse vínculo direto com as diretrizes, né? Então, disciplinas práticas, disciplinas prático-teóricas, disciplinas teóricas, ao longo dos 8 semestres o estudante tem contato. É muito importante o estudante, né, que ou está no início do curso ou pensa em cursar jornalismo, deve saber que as práticas, elas são distribuídas ao longo de todos os semestres, né? Então, não tem uma espera muito grande para iniciar a prática, né? Então, a mão na massa, como a gente diz, né, e eu sei que os estudantes gostam muito disso, aproveitando inclusive para falar do bloco T, que é o bloco dos laboratórios, né, de rádio, de televisão, de fotografia e das disciplinas de design, enfim, né, os alunos têm contato com esses equipamentos desde o início do curso. Claro que tudo é também um pouco assim, devagar, né, despacito, como você diz, porque não dá para logo no primeiro semestre ter uma disciplina ao vivo de rádio, né, porque, enfim, não é assim que se faz, mas aos poucos sim. E o estudante ele deve saber que ele tem prática então, e ele vai fazer programa ao vivo de rádio, de TV, vai editar conteúdos no Photoshop, no Illustrator, no Design, no software livre de edição de áudio, Audacity. E claro que questões como questões éticas, questões mais de deontologia das leis do jornalismo, enfim, que envolvem a área, também são tratadas, né? E forma-se então um profissional que tem um amplo espaço para atuar no mercado de trabalho. É importante também saber que não mais só se trabalha nas emissoras ou nos veículos tradicionais de comunicação, que continuam tendo a sua importância como jornal impresso, como rádio, como a TV, mas sim em assessoria de imprensa, trabalhe-se como social media, na produção e gerenciamento de textos, né, de produção de conteúdo online, então, em portais de comunicação. Então, é importante saber que o jornalista tem um amplo campo de atuação, né? Então, isso dá um norte muito importante para quem gosta, né, de estar informado, quem é curioso pela informação, né? E, enfim, ao longo desse tempo, claro que também eu digo 4 anos, mas se o estudante não puder fazer todas as disciplinas, ele vai escolhendo as disciplinas. Ele pode fazer de 1 a, enfim, 6, 7 disciplinas por semestre, né? Isso tudo para encaixar direitinho na rotina do estudante, né? Porque às vezes não é possível cursar, enfim, todas as disciplinas do semestre, e não é problema isso. Naturalmente demora-se um pouco mais para se formar, mas enfim, o importante é não passar pela universidade, sim fazer a universidade. É uma diferença muito grande. Mas em linhas gerais, mais ou menos é isso. Então, aproveitando o gancho das disciplinas práticas e teóricas, como é que está sendo nesse período de pandemia? Eu sei que é uma pergunta muito chata, mas, por exemplo, as aulas teóricas é um pouquinho mais fácil de lidar pelo EAD, pelas aulas síncronas e tal. Mas as práticas, como é que está sendo para os alunos e para ti? Bom, assim, graças a Deus, como se diz, né, a gente está tendo uma experiência muito boa, a gente teve que se reinventar em muito pouco tempo, né, então lembro como se fosse hoje, a 3ª semana de março do ano passado, quando, enfim, houve a notícia de que nós não íamos mais ter as aulas presenciais. Isso foi numa segunda-feira, inclusive eu estava dando aula na segunda-feira, e a partir da terça a gente não voltou mais para a UX, e a UX foi muito precisa, rápida e concisa, enfim, dar um suporte necessário para que a gente pudesse, na
naqueles poucos dias, planejar as aulas da semana que vem. Pensa o desafio, né? De poder continuar, então, com disciplinas teóricas, teórico-práticas e práticas. Então, eu, por exemplo, eu sou professor do curso de jornalismo, sou da área do áudio e do rádio, mas eu ministro disciplina do curso de cinema, produção de visual cinema, né? Publicidade e propaganda, relações públicas, criação digital, jogos digitais e tecnologias digitais. Mais ou menos, assim, de maneira ampla é isso. E as disciplinas, elas são variadas. Então, eu ministro desde disciplinas como jornalismo, profissão e prática, que é uma disciplina que introduz a prática do jornalismo ao estudante, mas ela é mais teórico do que prática, né, ao estudante de jornalismo. Até disciplina laboratório de áudio ou design de áudio, que é hiper prática, né? Então, de uma maneira geral, a gente está, sim, desde março de 2020, dando conta do recado. Claro que a gente teve que adaptar bastante o conteúdo. Por exemplo, eu dou uma disciplina chamada edição gráfica, que é uma disciplina de software, Photoshop, Illustrator e InDesign. E é só software. Então, o modelo padrão da disciplina é lá na sala tal, né, na cidade universitária. Eu tenho o data show, eu tenho o meu software, os alunos cada um tem um computador e eles ficam olhando no quadro, eu fazendo, explicando determinadas partes, né, das ações, e eles vão fazendo. Então, tem sempre a teoria, a prática, E como que eu ia fazer isso à distância? Porque tem a questão, nesse caso, da dificuldade de acesso ao software. Mas nós temos os softwares pagos e a universidade disponibiliza via remoto, acesso remoto, né? Mas daí era difícil, porque o aluno ia ter que estar comigo no Meet, né, no encontro, síncrono, no dia da aula, e também olhando uma tela, eu fazendo, editando, e ele editando numa outra, e ele só tem uma tela, e às vezes ele tem um celular. Claro que só com o celular não dá para ir adiante, mas ele talvez possa assistir a aula no celular e depois ir para o computador, enfim. Então, não havia como continuar dessa forma. Então, nós decidimos gravar videoaulas. Então, videoaulas com as partes específicas do conteúdo. Mas continuamos ao vivo, sim, de forma síncrona no dia da aula. Mas daí eu abro o encontro e digo, olha, vou disponibilizar agora determinado vídeo, determinado software, e depois vocês vão fazer o exercício, que o exercício está explicado no vídeo também. Então, olha, eu estou inclusive na metade da segunda disciplina, né? Porque virou o ano, né? Virou o ano, já tenho a mesma disciplina agora. E tá super, assim, os resultados são os mesmos. Claro que não é a mesma coisa, o aluno talvez sofra um pouco mais, mas ele também vai se adaptando, né? E em disciplinas como, por exemplo, jornalismo de rádio, que é a primeira disciplina de rádio, é uma disciplina prática, que é teórico-prática. Eu dei ela inteira à distância. Semestre passado, retrasado, e neste semestre vou continuar ministrando ela à distância também. Mas explicando para os alunos tudo isso, e assim, é possível dar conta de uma prática de rádio inicial, que está no guarda-chuva do plano de ensino, à distância, porque eu instalo aqui em casa uma estação de trabalho, como se fosse uma rádio, e a gente faz os trabalhos, as dinâmicas de ao vivo, como por exemplo, roda a trilha, o locutor espera o técnico dar o positivo para começar a falar, isso tudo é para fazer, né? Essa disciplina, né, de jornalismo de rádio. Mas, por exemplo, na disciplina que eu dei semestre passado e eu vou dar no próximo, que é a segunda de rádio, já não dá, porque é programa ao vivo. Então, a gente faz o que a gente consegue fazer em casa, a gente faz à distância, e se for o caso de não poder ir para a UFS, a gente suspende a aula até que a gente possa retornar. Foi o que aconteceu o semestre passado com o laboratório de áudio, o semestre retrasado, e aconteceu neste também. Eu, enfim, dei conta de 50% da disciplina, 60%, com prática, que era possível à distância, mas chegou um momento que não tinha mais como, os alunos tinham que estar lá no prédio, no laboratório de áudio. Daí a gente suspendeu a aula por, acho que 4 semanas ou 3 semanas, e depois das bandeiras, né, do sistema antigo de bandeiras, que foi autorizada a volta nossa das aulas práticas, eu fui para a UFS. Tanto que agora eu estou indo na terça, sábado eu vou 2 turnos, para recuperar aqueles encontros que ficaram suspensos. E os alunos têm entendido, assim, de uma grande maioria, na verdade todos entendem, mas a grandíssima maioria vai nas práticas, e eu costumo dizer que aproveita até mais do que antes, porque todo mundo está com vontade, né, de voltar, ir para lá, enfim, de praticar. Então o aluno vai, não que antes ele não fosse com vontade, né, a questão nunca dá para generalizar. Mas eu noto, assim, bastante angústia por estar lá. Estando lá, os alunos aproveitam o tempo. Inclusive, a propósito, como é uma
paradoxal isso, mas eles têm mais tempo agora para editar, um pouquinho mais de tempo do que antes, porque antes, como eu fazia escalas, então usava meia hora cada grupo, isso numa noite, né? Agora não vou levar todos os grupos para lá, eu levo um por vez, e daí ele utiliza a noite inteira. Então, inclusive, acabou sendo melhor. Talvez isso fique para os próximos encontros, né? De utilizar essa metodologia. A gente sempre aprende, isso é natural. Com certeza, prof. Eu acho que a UX, ela conseguiu lidar de uma maneira bem... Acho que, não digo leve, porque não é leve para ninguém, né? Mas de uma maneira bem prática, assim, com os alunos e de organizar as situações presenciais, de disponibilizar os programas para a gente acessar em casa também, porque isso quebra muito galho. E os professores também se disponibilizarem para mandar aula gravada. A gente sabe que demanda tempo também, mas é uma coisa que ajuda muito e deixa, realmente o que tu falou, deixa a gente mais animado, assim, e parece que quando a gente vai para aula presencial, parece que a gente dá mais valor ainda, sabe? Ai, nossa, que saudade que eu tava de estar aqui. Isso. Ter acesso a tudo isso. E é bem bacana, bem bacana. Apesar das dificuldades, né? Isso, inclusive a UX, ela até hoje, né, tá apoiando os estudantes. Por exemplo, teve casos já do jornalismo, poucos, mas teve, assim, de o estudante ter problema com a internet, e realmente, de ter ido atrás e não ter conseguido, e a UX disponibiliza chip de celular para dar conta. Então, desde a parte técnica, que é fundamental, porque se não tem internet, não tem aula. Hoje em dia, não adianta. E é lugar também, de também. E lidou de uma forma humana, assim, como tu disseste, assim, não é leve, não tem como ser, mas tem como ser menos pesado. Eu acho que essa é a lógica. Nesse quesito é bacana porque a gente vê uma união de todo mundo, assim, tanto dos professores para quererem trazer o melhor mesmo na situação que a gente tá, e dos alunos também para se esforçarem e se unirem para conseguir aprender as coisas que precisam, né? Justamente. Qual o conselho que tu daria para um aluno que quer ingressar no curso de jornalismo? O que tu diria para essa pessoa? Olha, eu diria para essa pessoa que ela vai ser muito bem recebida, que ela vai ser muito bem acolhida, que ela vai se matricular num curso tradicional da Universidade de Caxias do Sul, o mais antigo da região, né? Que trata das questões do jornalismo. É um curso que tem 6 professores, é um curso que tem 6 professores jornalistas, claro que são outros tantos professores, mas especificamente jornalistas formados em jornalismo são 6 professores, e que ele vai com certeza se encontrar, porque há uma forma muito interessante de aplicação de conteúdo, como a gente conversou antes, a questão do acolhimento, a questão do humano, a questão, né, de saber lidar das angústias, de saber que ele vai ter disciplinas, por exemplo, iniciais, que tratam também de ajudá-lo na escolha pelo curso, né? E ele vai praticar muito, ele vai ter bons equipamentos à disposição, o que é bem importante, né, para ele conseguir praticar. E de uma maneira geral ele vai se achar, assim. Claro que às vezes a gente não tem a gente tem dúvida, né? Será que é o curso esse? Até mesmo dentro do jornalismo, né? Até falo do meu caso, né? Eu me formei na UX, eu entrei em 2001 e me formei na metade de 2007, então foram 6 anos e meio, e eu até inicialmente achei que eu mais gostava de impresso, assim, de jornalismo, de escrever, assim, né? Claro que todo jornalista vai escrever, mas escreve ou para rádio, ou para online, ou para impresso, são tipos de escrita diferente, né? E depois eu me encontrei, porque também eu gostaria de dizer para quem está procurando o curso que há muita oportunidade de estágios, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade no primeiro ano de ser estagiário, no caso era até bolsista o termo que se utilizava, né? Do laboratório de áudio. E eu não sabia editar, nunca tinha aberto um software na minha vida. E tive a chance de encontrar uma pessoa que me ensinou o que ele sabia, o Sandro Padilha, que é diretor das rádios, né? UX FM há bastante tempo já. E tô lá até hoje, se for ver, porque eu fui bolsista, depois eu fui funcionário, fui responsável do laboratório, depois professor, enfim, e dou disciplinas de áudio. E fora a Agência Experimental de Comunicação, que tem vocês são exemplos, né, dos espaços que há de estágios para os estudantes. E para o estudante de jornalismo também, naturalmente, porque são os cursos de comunicação. E assim, a ideia é bater na porta e dizer, olha, eu gostaria de fazer um estágio, estou ainda no início e tal, mas vamos lá, tenho vontade, tenho dedicação, e isso dá certo, não é tem dado certo, isso sempre vai dar certo. Então, o recado para quem
gostaria de cursar, para quem gostaria de entrar no curso, é esse. Realmente, o nome da UX tem muito peso, assim, quando tu vai falar com a pessoa. Então, eu estou à procura de um estágio, estou estudando na UX. Justamente, é pela tradição, né? Pela seriedade da instituição, pela tradição, justamente, concordo. E, aproveitando isso, qual a maior dificuldade que tem um profissional da comunicação e do jornal de encontrar, assim, no mercado? Tanto de se encontrar na área, e quando tá na área que quer, qual a maior dificuldade que a pessoa encontra? Olha, são duas coisas. Uma coisa é se encontrar e outra é a dificuldade depois de ter se encontrado, né? Bom, a questão de se encontrar é muito pessoal, assim, porque eu acredito em destino também, né? Tipo, como eu disse, no meu caso, eu entrei no curso pensando no impresso, tive lá uma bolsa, bati na porta, fiz as disciplinas de impresso, gosto do impresso, valorizo, mas acabei indo para a área do áudio. Então, eu não estava desencontrado, mas eu não sei se tem como se encontrar se tu não está desencontrado, mas enfim, acabei me encontrando e me identificando muito com áudio, com rádio, né? E então isso é muito pessoal, né? A ideia é, se você não está, assim, não se encontrou numa área dentro, né, das várias absorvidas pelo jornalismo, não preterir nenhuma disciplina em relação à outra. Por exemplo, eu acho que eu vou me identificar mais com o rádio, mas daí eu vou fazer a disciplina de TV de qualquer jeito, de impresso de qualquer jeito. Não é legal isso porque nunca se sabe, talvez é ali, na televisão, eu não gosto de aparecer, por exemplo, né? Mas e a questão da produção? Trabalhar na produção é muito legal, trabalhar nos bastidores é muito legal. Então, daqui um pouco ali vai se encontrar. Então, se tá meio na dúvida dentro das áreas do jornalismo, é levar, assim, com persistência, com resiliência, né, a sério todas as disciplinas. Porque pela amplitude das áreas vai se achar. Né? São exceções em que o estudante realmente não se encontra. Bom, mas daí realmente não é para cursar jornalismo, como não seria para cursar RP, PP, enfim, nenhum curso. Vai cursar assim sem gostar, porque tem que gostar do que faz, né? E dentro da área, assim, digamos, escolhi, tá, eu sou mais da área do online, por exemplo, né? Eu acho que a dificuldade, quando já se conhece uma área que quer atuar, é para todas, na verdade, não é só para online, só para o rádio, só para TV, enfim. É ter a habilidade de conseguir entender a convergência entre as mídias, né? Hoje em dia não se trabalha mais de forma isolada, né? Então, o rádio continua tendo as características do improviso, da linguagem com base na oralidade, do texto mais simples, direto, conciso, enfim, mas ele também explora a fotografia, o vídeo, o texto por online, e o online explora o podcast como áudio, e o vídeo explora o texto também quando publica. Então, o principal desafio é esse, é conseguir dizer para o empregador, né? Olha, eu tenho habilidades múltiplas aqui e tu vai me ver como uma pessoa que também, claro, nunca vai se saber tudo de tudo, porque a gente sempre está aprendendo, mas é um desafio em qualquer uma das sub-áreas do jornalismo, assim, é ser aquele profissional com várias habilidades, né? O discurso do profissional ser multimídia, a importância é desde a minha época, né? Eu também não sou tão velho assim, mas eu comecei em 2001, e já passaram-se 20 anos, né? Então, e o discurso é o mesmo hoje, né? Então, não é fácil, às vezes, a gente conseguir o nosso espaço no mercado, mas tem que batalhar. O estágio é muito importante. Fazer estágios em vários setores é muito importante, porque o que vai acontecer? Vai contribuir com a formação dada pela universidade, até porque faz parte, inclusive, tem a disciplina, tem a prática na disciplina, tem a prática no estágio. Então, isso é o que vai levar ao profissional ser esse profissional com várias habilidades, também bater na porta e fazer vários estágios, né? A não ser, claro, daqui a um pouco, mas tem lá o estágio, foi contratado e ficou naquela área. Tudo bem, mas geralmente é importante para a formação essa variedade, né, de atuação no campo de estágio também. Eu acredito que essas oportunidades que a UX ofereça também contribuam, né, para o aluno poder enxergar todo o mundo que tem ali, além do que a gente conhece como jornalismo, que a gente acredita, né, muita gente de fora, que o jornalismo é tu tá sendo âncora num jornal
e é tu aparecer na TV, sair para fazer reportagem. E até o que tu falou, que nem todos os professores são formados só em jornalismo, né? Que tem gente de outras áreas também que passam outros conhecimentos, inclusive. Isso. Até acho uma coisa muito interessante que pelo menos eu percebo, que é a quantidade de gente de fora que acabam trazendo para dentro da faculdade para trazer outras informações, outras visões, que não são só jornalistas, mas às vezes de outras áreas que possam despertar um interesse no aluno e ver que não é só aquilo. Então, se a pessoa não quer aparecer na TV, ela pode fazer outra coisa. E é uma coisa muito, muito ampla, assim, né? Fora que quando se pensa em jornalismo, é o profissional das generalidades, né? Claro que não é o profissional que vai lá fazendo a cirurgia, mas é um profissional que pode estar dando uma notícia cujo tema é a medicina. Então ele tem que entender sobre aquilo, ele tem que consultar as fontes certas. Então conversar com pessoas diferentes, ter aulas com professores de outras áreas, não só da comunicação, inclusive, é fundamental. Afinal, é uma universidade, não é uma faculdade. A universidade tem um dos grandes pilares é de ser realmente um universo, né, com várias habilidades e áreas e pontos de vista e experiências, e isso que faz com que o estudante da UC seja melhor formado, né? Sim, e cria uma integração também, né, com a sociedade, com as outras áreas, com vários aspectos que vão além do que a gente vê na sala de aula, né? Isso, até para complementar, a ideia é justamente essa, conhecer gente diferente, porque se faz muita amizade legal para a vida inteira numa universidade, né? Então a ideia é realmente essa, tem uma disciplina lá de economia, né? Eu vou fazer a disciplina, não vou conhecer ninguém, vai cursar e vai conhecer e vai aprender com eles vão aprender contigo, então o intercâmbio de informações é muito importante, é muito legal. É bacana, pelo menos a gente da produção audiovisual, eu tive 3 professores que são do jornalismo, e foi bem diferente, assim, além das coisas do cinema, eles mostravam quais eram as diferenças entre as áreas também. Então, isso é bem interessante que a gente pôde pensar, legal, porque eu, pelo menos, eu não tinha uma ideia de que tinham várias coisas além do que o que eu achava a vida inteira. Sim. E aí depois eu fui mudando esse pensamento, pensando, nossa, mas tem outras coisas que envolvem isso, além do monótono, assim, que a gente acha que acontece, né? Sim, do trivial, do mais tradicional, enfim, né? Isso. E, prof, quais são as oportunidades para mercado de trabalho que tu vê, assim? Quais são as áreas que uma pessoa formada em jornalismo ela pode seguir? Além dessas tradicionais, né, que a gente falou. Além do rádio, da TV, do jornal e do impresso, né? A atuação na assessoria de imprensa, aquele profissional que vai assessorar um determinado político, um clube de futebol, uma prefeitura, uma organização não governamental, que vai assessorar esse ambiente e trabalhar com as informações e dar as informações para o público do jeito que tem que ser dada, entendendo os determinados públicos e outras tantas ações na assessoria de imprensa, né, e perfis do profissional. A atuação também em portais de comunicação é muito intensa. A atuação do profissional em agências de comunicação é muito intensa também, como na criação de textos, no gerenciamento de redes sociais, né? O social media, né? Ele é uma das atuações que mais se vê hoje em dia os alunos irem para esses caminhos, né? Que é a questão da produção do conteúdo digital e, enfim, inúmeros são os campos de atuação. É importante saber que há muitos campos de atuação. A coordenação, inclusive, ela disponibiliza, assim que tem uma notícia sobre estão selecionando estagiário, funcionário, enfim, eu disponibilizo nos e-mails na hora, no e-mail institucional, mas o estudante tem que ir atrás, tem que bater na porta lá e, como eu disse, né, tem que se preocupar e dar a cara a tapa, né? Construir ao longo do curso um bom portfólio com os melhores trabalhos ao longo das disciplinas é muito importante quando se entra em contato com o possível empregador. E campo de atuação não falta, né? Claro que não é fácil, como eu acredito que nenhuma área é fácil, talvez até na medicina não seja fácil, né? A questão do campo estar escasso, eu escuto esse discurso há 20 anos e eu escuto em várias áreas, né? Então não é uma especificidade do jornalismo, mas
Claro que, dependendo de como anda a situação do país, do estado, enfim, todas as profissões são abaladas. Mas o profissional que tem vontade e faz aquilo que gosta, dificilmente não vai ter sucesso. Às vezes vai ser um pouquinho mais difícil, às vezes vai ser um pouquinho mais fácil, mas vai achar seu espaço, seu lugar ao sol, como se diz, né?